Olá pessoal, eu sou Marcelo, engenheiro civil. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre pontos a se considerar na compra, né? Na escolha ali do terreno que você vai comprar, tá? Esse ponto é muito importante porque ele é anterior, né, a qualquer tipo de alteração do projeto, qualquer tipo de execução do projeto, mas ele é muito importante para a definição do escopo do projeto. Então, a escolha do terreno e o tipo do terreno altera muito o que a gente pode construir em cima dele, e, obviamente, né, se altera tanto assim, principalmente em termos monetários, a gente precisa se atentar à escolha do terreno de forma adequada. Primeiro de tudo é que a gente tem que saber que há tipos de terreno diferentes, né? Então, primeiro passo, né, vou colocar aqui em passos. Primeiro de tudo, há diferentes tipos de terreno. São eles, né? O terreno em aclive, declive e o plano. E aí a gente vai ilustrar um pouquinho cada um deles e do que isso influencia na escolha do terreno. O plano, já começando sem estar na ordem, né? O plano é aquele terreno que não tem declividade alguma, tá? Então, acho que não precisa nem de ilustração, ele é só um terreno sem declividade considerável, então é um terreno mais simples e que influencia bem menos na escolha no escopo do projeto. Consequentemente, por ser um terreno mais simples, ele é também o terreno mais caro, tá? Então, o que muita gente não coloca na balança, né, é se esse terreno, por ser mais caro, a compra da terra em si, do terreno em si, ele vai baratear o meu projeto ou não. Muita gente só olha e pensa, ele é mais caro, então não vou comprar, mas ao comprar o terreno com declividade, ele tem custos adicionais de movimentação de terra que deverão ser considerados. Tá, agora para o terreno em aclive, o que é isso, né? Deixa eu fazer aqui um desenho. Então, a gente vai considerar o traço vermelho como a rua e em azul o que seria o terreno, né? O que é um terreno em aclive, então? É um terreno que ele sobe em relação à rua. Então, isso daqui seria uma movimentação, seria o terreno cortado na lateral, né? Uma visão lateral do terreno. É um terreno que faz isso daqui. Enquanto você tem a rua, vou colocar em vermelho. O terreno sobe em relação a ela, né? Isso é um aclive padrão, e aí ele tem suas desvantagens, tá? O terreno em aclive, ele necessariamente vai exigir uma movimentação de terra, porque não daria para fazer toda a casa em cima disso daqui, né? Ou uma movimentação de terra para planificar um pouco o terreno, ou um projeto arquitetônico, no mínimo, mais complexo para isso. Então, ele vai deixar mais caro alguma etapa do seu projeto, né? Seja ela na execução, onde vai ter que ter mais movimentações de terra, e movimentação de terra é um item caríssimo, ou no desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e estruturais para adequar a casa e a estrutura da casa nesse terreno que não é plano, né? Então, o terreno em aclive tem esses desafios, fora que, se você irá movimentar a terra, e aí é um tanto mais complexo, né? É um tanto mais complexo, você vai ter que planificar isso daqui, desenhar o corte em vermelho. Então, planifiquei essa parte, né? E aí eu tenho um paredão de terra deste tamanho que eu tenho que escorar. Então, o terreno em aclive, além da movimentação de terra tradicional, ele exige que nessa parte aqui escorada seja desenvolvido muros de arrimos, que são uma peça estrutural, né, muito complexas e caras, tá? Além disso, de caras de materiais, caros no desenvolvimento e complexos também. Então, o tipo de terreno em aclive, ele é um dos mais chatos de se trabalhar
é o mais chato de se trabalhar, na minha opinião. Eu evitaria se fosse comprar, tá? Então, de novo, né? Além das movimentações de terra, há o muro de arrimo que deixa bem mais caro a construção. Agora, para o terreno em declive, ele é justamente o contrário do aclive, né? Então, ele seria isso daqui, ó. Enquanto a gente tem a rua em vermelho, o terreno desce em relação à rua. Esse seria um corte lateral do terreno. De novo, a rua está em vermelho, né? Mas aí, qual é a consequência disso daqui? Para você colocar uma casa aqui em cima, eu vou pintar a casa de preto mesmo. Para você colocar uma casa aqui em cima, você não poderia fazer da maneira tradicional, né? Só colocando o elemento aqui, a construção aqui. Até poderia, se você resolvesse fazer sua estrutura dessa forma. Então, fazer pilares aqui. Mas olha a área que você está perdendo, né? Então, o que normalmente é feito é que uma casa, ela vai se adequando ao terreno. Então, você faz o primeiro bloco da casa dessa forma. E aí faz mais um bloco da casa. Vamos imaginar que aqui, ó, fazendo esse pequeno corte no terreno. E aí, talvez, inclusive, tem casas que pegam 3 blocos, né? Faz mais uma aqui, fazendo mais um corte no terreno. Então, para que o projeto se adeque ao terreno, você, em terrenos em declives, vai ter que fazer uma casa, uma construção, normalmente muito grande, tá? Então, quando for comprar terreno em declive, normalmente eles são mais baratos do que os planos, mas em consequência disso, o teu projeto, a tua casa, ela vai precisar ser bem maior. E, obviamente, uma casa bem maior exige também um maior poder financeiro para a construção dela, tá? Então, essa é uma jogada muito boa, essa é uma oportunidade muito boa dos terrenos em declives, porque além deles serem mais baratos do que os planos, né, eles abrem a possibilidade de você fazer uma casa bem grande. Então, se você já quer fazer uma casa bem grande, talvez terrenos em declives sejam os ideais, porque você vai pegar um custo menor no terreno e vai fazer um projeto da maneira que você quer. Não é ideal para quem não quer fazer uma casa grande. Porque se você optar por não fazer uma casa grande, você vai ter muito custo não aproveitado da sua construção. Isso daqui tudo que eu fiz, isso daqui tudo, seriam elementos vazios. Então seriam um metro quadrado que você teria que construir, mas não poderia aproveitar. Então, o terreno em declive eu vejo ele como uma ótima oportunidade para quem já quer construir uma casa grande. E, além disso, ele normalmente vai te dar uma vista vinda dessa parte do terreno, né? Muito boa, tá? Porque normalmente é uma vista limpa, né? Se o terreno vai descendo cada vez mais aqui, essa parte sempre vai ficar limpa, né? Então, terrenos em declives eu vejo como das grandes oportunidades aí na compra dos lotes. Essa parte é importante porque, como eu falei, isso daqui tá mandando já, antes de você especificar qualquer coisa para os seus projetistas, isso daqui já tá mandando no teu projeto, no escopo do projeto. E, obviamente, se a gente tá mandando no escopo do projeto, a gente está influenciando os custos dele, tá? Então, a escolha do terreno, ela passa muito por controle de custos e controle de escopo do terreno. E o plano aqui eu já havia falado sobre, né? Não, na verdade, não há muito o que falar, além do normal do que a gente avalia quando está escolhendo qualquer tipo de terreno. Então, localização, enfim, se é de esquina ou não, esse tipo de coisa, mas no plano ele não traz grandes consequências ao terreno. Tá, segundo ponto de atenção que eu gostaria de destacar aqui é sondagem do terreno. Muita gente não faz isso, inclusive nem quando vai
fazer os projetos da casa, mas a sondagem do terreno ela é muito importante para o cálculo estrutural da casa e ela tem o potencial de deixar bem mais caro a estrutura da casa, tá? Então, se o seu terreno não tiver uma boa qualidade, não tiver boas características ali, ele pode deixar o custo da sua estrutura muito maior. Ele pode exigir uma estrutura de fundação muito mais robusta do que se seu terreno tivesse boas características, se tivesse boas características para a construção, né? Então, uma das coisas que eu indico seria fazer a sondagem, já que você já vai precisar da sondagem do terreno para desenvolver os projetos estruturais, fazer a sondagem antes da compra. Porque imagina que você tem um terreno de 10 mil e um de 5 mil para comprar. Aí você opta pelo 10 mil pelo preço mais barato dele. E aí tu fez a sondagem e descobriu que, por esse terreno ter as características que ele tem, a tua estrutura ficou mais cara em 30 mil. Isso pode acontecer, porque, de novo, depende puramente das características do terreno. E talvez, se tivesse feito a sondagem no outro terreno, né, o cálculo, né, estrutural daria bem mais barato. Então é importante a gente ter a sondagem. De qualquer forma, a gente teria que ter a sondagem. E é importante que a gente faça, se possível, antes da compra, né? Porque aí a gente não se compromete efetivamente em comprar aquele terreno, que pode ser uma bomba pra gente, colocando em outros termos, né? A gente pode só comprar e pagar muito mais do que a gente esperava. Por fim, tem umas questões básicas de se olhar, que é a infraestrutura local. Então, checar se há disponibilidade de infraestrutura para o local do terreno que você quer comprar, principalmente se você está pensando em desenvolver um projeto de construção. E o segundo seria o zoneamento e regulamentação, né? Porque, obviamente, o teu projeto ele tem que se adequar ao zoneamento e regulamentações da zona que você está comprando. Então, não adianta comprar um terreno em que você queira construir algo que não seja regulamentado ali. Em alguma hora, isso vai dar ruim. Então, se atentar a esses pontos é bastante importante. E eu já dei um spoilerzinho, mas, se possível, né, sempre fugir de movimentações de terra. Se possível, sempre fugir de movimentações de terra, porque é um custo muito caro, e é um custo muito caro de cara, né? É um custo muito caro antes de qualquer tijolo montado. É um custo inicial caro, movimentação de terra. Eu falo, se possível, sempre fugir, né? Porque como é tão caro e normalmente não há tanta experiência assim, é um ponto que a gente pode evitar e é um ponto que a gente pode evitar de se dar mal logo de cara. Então, se possível, sempre fugir de movimentações de terra. Eu fugiria de terrenos de aclive, por exemplo, nas minhas primeiras construções. E aí, procuraria declives não muito acentuados, ou o plano, que já é o mais tranquilo, né? No plano, o legal do plano é que eu fujo, sim, de todas as movimentações de terra. Não preciso fazer mais alguma alteração. E tanto por isso que muita gente opta por ele logo de cara, e por isso que ele já é o mais caro, né? Porque aí, se você compra um aclive ou declive que ele é mais barato, você tem que considerar no preço do terreno, entre aspas, como se fosse um preço do terreno a mais, um custo a mais, as movimentações de terra, já que você não vai comprar aquilo e trabalhar no bruto, você vai comprar aquilo e trabalhar na terra, movimentar a terra para que fique ideal para a sua construção. Então, quando for comprar terrenos que você precisa da movimentação de terra, considere no custo inicial o que você vai ter de movimentação, né? Bom, era isso por esse vídeo. Se o vídeo te agregou em alguma coisa, considere deixar o like, se inscrever no canal. Até uma próxima.